Bem-vindos ao Casca de Nós! E bem-vindos ao review do capítulo 1056 de One Piece. Dessa vez os capítulos de capa retornaram. Vemos que Katakuri e Oven aparecem para defender seus irmãos da terrível Germa 66. Faz tanto tempo desde o último capítulo de capa que eu tinha achado que a história já tinha acabado, meio do nada. E eu já tinha esquecido do que tinha acontecido antes. Mas, se eu estou bem lembrado, o Gangster Gastino fez sua aparição. E aí do nada nós pulamos para esse confronto entre os 4 irmãos do Sanji versus os 2 mais fortes, na minha opinião, da tripulação da Big Mom, que é o Oven e o Katakuri. Não acho que eles consigam derrotar, mas eu acho que eles conseguem ao menos escapar deles. Se eles conseguirem derrotar o Katakuri, eu vou ficar surpreso. Veremos a continuação dessa história, muito provavelmente, nos próximos capítulos. E aí nós temos mais um capítulo especial, uma página especial da Uta, né? A filha do Shanks, personagem criada para o filme Red. Que, mais uma vez, eu não me importo tanto assim. Mas, sinceramente, estou surpreso que o Oda tá colocando tanto esforço assim nessas páginas, porque elas são lindas, maravilhosas. Olha, por exemplo, esse pôr do sol com variação dos tons de cinza. Muito provavelmente ele utilizou um pincel para fazer esse fundo. E os quadros feitos à mão. Muito legal, muito bonito, mas é filler, né? Então, como eu não me importo tanto assim com isso, vamos direto pro capítulo. Pelo amor de Deus. E aí nós começamos com o Raizo e a Shinobu à beira da morte. Esse quadro, essa página, me remeteu muito ao Hunter x Hunter. Naquele momento que o Gon estava acamado devido ao efeito do seu Nen. Mas ao invés de desesperador, que foi no caso do Hunter x Hunter, aqui o Oda usou mais como uma comédia. E como eu havia imaginado, eu estava certo! Foi usado esse momento para fazer o Raizo e a Shinobu ficarem numa proporção mais humana e não aquela cabeça e corpo quadrados, né, que eles tinham. No caso da Shinobu era redondo, no caso do Raizo era quadrado. E aí nós temos esse momento meio desesperador pelo Kinemon, né? Todo mundo tá preocupado com a Shinobu e com o Raizo, mas eu acho que o próprio Oda sabe que o leitor não está tão preocupado assim. A gente sabe que eles não vão morrer. E aí nós temos esse lindo momento fechando o arco do Kinemon com a Otsuru, né? Aquela passagem de romance que eles têm. O Oda não é um autor que utiliza muito romance na história, mas eu achei legal que ele fechou essa linha narrativa, mostrando que mesmo com uma diferença de 20 anos por conta da viagem do tempo do Kinemon, o Kinemon continua apaixonado, derretido, gamadinho em Utsuru. E aí nós temos também outra linha narrativa se fechando, que é a da Carrot. Por muito tempo a gente ficou perguntando, né? Os fãs ficaram se perguntando: será que a Carrot vai se tornar um chapéu de palha? Será que ela não vai? Qual é que vai ser a da Carrot? Ela vai ser abandonada na história? E aqui nós temos uma conclusão. Ela vai ser a nova governanta de Zou. O que me pegou de surpresa, acho que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava essa conclusão para a história da Carrot, mas até que faz sentido narrativo. Ela queria viajar o mundo, mas não necessariamente partir para sempre. Ela só queria viajar um pouco para ver como é que eram os outros lugares. E ela teve isso aqui em um ano. Ela teve toda uma aventura e todo um desenvolvimento de personagem. E ela, tendo relações com pessoas de fora, se torna uma candidata ideal para governanta, já que ela sabe lidar com pessoas de fora, com estrangeiros. Além de conhecer melhor o status quo do mundo lá fora, né? Já que Zou é um país que não é tão fechado quanto o Wano, mas é fechado comparado com outros países, né? Com outras ilhas. E eu simplesmente adoro essa piada do Kinemon, né? O avô do Momonosuke e da Hiyori finalmente se encontram com os netos, né? Um encontro muito emocionante, mas que é utilizado pra comédia. Pois todo mundo já meio que achava que podia ser o Sukiyaki, todo mundo meio que já suspeitava, então ninguém ficou realmente muito surpreso com essa revelação, menos o Kinemon, que fica quietinho ali. E aí nós temos essa reação dele toda trabalhada, toda com um peso muito grande na luz e sombra. Sensacional! E aí a Robin revela aquilo que foi discutido no capítulo passado. A arma Pluton debaixo de Wano. Ela então fala pra todo mundo, o Franky, que tem uma ligação muito forte com a arma ancestral, já que ele queimou, ele tinha as plantas dessa arma. Ele queria criar essa arma, mas depois desistiu, depois de conhecer o Chapéu de Palha. E aí nós temos essa troca muito interessante entre os dois, entre o Franky e a Robin. Outro detalhe interessante é a Robin perguntando pro Luffy se ele gostaria de ter essa arma ancestral e ele: não, eu não preciso disso. Afinal, esse seria um atalho
para se tornar o rei dos piratas, né? Tendo essa arma que consegue destruir ilhas com apenas um ataque. E aí a revelação, a piada que eu estava esperando, que eu tinha falado para vocês no último vídeo, a Shinobu emagreceu, como eu havia imaginado. Eu só quero ver como é que vai ficar o Raizo agora que ele está numa proporção mais humana, porque antes ele tinha... o corpo dele era até menor que a própria cabeça. E eu quero ver como é que ele vai ficar com proporções mais realistas, ou melhor, menos caricatas. E eu estava errado quanto a Otama. Ela vai ficar em Wano, treinar com o Shinobu para se tornar uma ninja. Uma kunoichi, para ser mais exato. Eu achava que ela iria ir com o Luffy e com os outros. Eu achava, sinceramente, que ela iria se tornar uma chapéu de palha. Mas então parece que essa promessa de levar ela numa aventura vai ficar para mais tarde. Já que a promessa é que ela vai treinar para se tornar uma shinobi. E quando ela for mais velha, mais experiente, mais segura de si, que ela vai ir com o Luffy e com o resto. A gente não sabe se isso vai acontecer na história de One Piece, eu duvido muito. Mas quem sabe ela aparece mais lá pro final, lá pra guerra, com técnicas novas. E aí o Caribou, como sempre, um lixo de ser humano, escutando a conversa de que Pluton está em Wano e que ele vai avisar a uma certa pessoa. Não faço ideia de quem seria essa pessoa. Também não tem nenhuma suspeita, porque sinceramente a gente não tem muita informação. Pode ser tanto Barba Negra, inclusive, parando pra pensar um pouco aqui, eu acho que é o Barba Negra. Talvez seja o Barba Negra. Seria interessante se fosse o Barba Negra, porque aí teria o Luffy com o seu Pluton criado pelo Franky contra a Barba Negra e o Pluton que ele roubou de Wano. Uma linha narrativa bem interessante aí. Mas, sinceramente, eu não me importo tanto assim com o Caribou. E eu estou até surpreso que ele tem sido um personagem bem mais proeminente do que eu achei que ele ia ser. O outro até que tá usando ele em todo o arco, parece que ele aparece, menos em Punk Hazard, Dressrosa e Zou, né? Mas em todos os outros ele apareceu. Pelo menos 50% dos arcos ele apareceu. E aí nós temos esse momento do Momonosuke olhando as crianças se divertindo e as pessoas Shogun pra ele. Shogun, 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 chamando ele de Shogun. Né? Então ele tá começando a sentir o peso de ter abandonado a sua infância e a responsabilidade de ser o líder do país de Wano. E aí ele vai tentar pedir ao Zoro técnicas de espada para ser seu instrutor de espada, aprendendo novas técnicas para conseguir defender o país mais eficientemente. E mais importante, sem a ajuda de ninguém. Mas aí descobrimos que os chapéus de palha não estão mais em Wano. Aparentemente, eles já se despediram de todo mundo, menos do Kinemon e do Momonosuke. As duas figuras mais importantes desse arco. E que guiaram os personagens, né, os Chapéu de Palha, até o Wano. Foram os dois primeiros personagens que encontramos do reino de Wano. E aí corta para o Luffy, junto com o LOL e o Kid, os três rivais da pior geração juntos, discutindo quem vai pra onde. Já que eles não querem sair juntos para não parecer amigáveis, porque eles são rivais, eles são inimigos mortais um dos outros. E é muito legal ver que tanto o Luffy quanto o Kid tomaram a decisão de ir no meio, por ser o caminho mais direto, por assim dizer, e aparentemente o mais perigoso. Enquanto o LOL foi bem mais tático, né? Indo pro Nordeste, porque na realidade o meio fica mais longe e o caminho mais rápido é pelo Nordeste, já que o Wano fica mais a leste. E quando eu tive essa revelação, eu ri, mas assim ó, eu ri tão alto, porque no dia anterior ao capítulo ser lançado, eu tinha discutido com meu irmão Francisco sobre onde está Crocodile, porque ele deu uma sumida da história. E aí eu até falei de brincadeira, e se ele tivesse se juntado ao Bug, mas como piada. Então quando eu parei nessa página, eu nem continuei lendo, eu fui direto conversar com ele. Olha só, a gente estava certo, ele realmente estava lá. E mais uma previsão correta foi a de que o Mihawk se juntou ao Bug. Eu esperava que o Evil também tinha se juntado, mas esse não parece ser o caso. Então, o que torna o Bug um Yonkou são três coisas, na verdade. Que é o Mihawk, que tem a força de Yonkou, então é meio que confirmado que Mihawk ele tá mais ou menos no mesmo nível de um Yonkou em questão de força, o que faz com que Bug, mesmo não sendo tão forte, mesmo não tendo uma tripulação forte, faz ele ter já o status de Yonkou, de Imperador dos Mares. E o Crocodile, como segundo no comando, assegura de que a organização pelo menos está muito bem administrada, já que o Crocodile tem experiências administrando organizações secretas. Então são dois personagens extremamente fortes na tripulação do Bug. A segunda razão é pelos cartazes de procurado
da Marinha. Buggy, o gênio palhaço, teve a ideia de colocar um Uno Reverse Card e colocar recompensa na cabeça de marinheiros, e fazendo os marinheiros sendo caçados pela dupla de caçadores de recompensa mais poderosa que existe. Akarasu! Pra quem não sabe, Akarasu é o webtoon que eu mesmo estou produzindo. O primeiro capítulo está disponível no webtoon em inglês porque ele está participando do concurso Call to Action. Eu pretendo traduzir essas histórias para o português futuramente, mas por enquanto, se você sabe inglês, se você lê, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de webtoons, e se você gosta aqui do meu canal e do conteúdo que eu faço, vai lá dar uma lida. E me diz aí nos comentários o que você achou. Compartilhe com os amigos. E se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer na história, participe do servidor do Discord, que o quadrinho foi baseado num RPG de One Piece. E eu pretendo voltar a mestrar assim que minha vida se acalmar aqui, depois desse concurso, e depois de lançar Honra, capítulo 2. Essas são as duas principais razões. A terceira é o Crocodile, que eu já havia dito, do Buggy ter se tornado um imperador. Eu acho que ainda tem mais. Eu acho que não precisaria de mais, mas eu acho que tem mais. Tem certas coisas que o Oda gosta de colocar na manga e que ele não revela assim de graça pra gente. Uma dessas coisas é a razão pelo qual o Mihawk se juntou ao Buggy, que não é nenhum segredo, porque eu duvido que ele se juntaria ao Shanks ou ao Barba Negra. Sendo assim, Buggy é a sua única alternativa para ter um lugar para descansar, sem ser perseguido pelos marinheiros. E aí nós temos a revelação de um certo homem com uma cicatriz em formato de fogo, ou homem que teve uma cicatriz formada do fogo, ou um homem marcado pelo fogo. Dependendo da tradução que lançaram por aí, isso muda bastante a interpretação do que o Kid está querendo dizer. E eu quero apontar aqui um detalhe do LoL, que aparentemente ele sabe do que o Kid está falando. Eu não vou especular nada, porque não faz sentido ser o Sabo. O primeiro personagem que vem à cabeça é o Sabo, já que ele tem a fruta do fogo e tem aquela cicatriz nos olhos. Mas isso não faz tanto sentido assim. Qual é a ligação dele com o Laugh Tale? E se ele está ligado ao Laugh Tale, porque ele não disse absolutamente nada pro Luffy, que é o seu irmão. Então eu não acho que é o Sabo, eu já vou descartar o Sabo como uma possibilidade de ser esse cara. Mas pode ser sinceramente qualquer um. Inclusive pode ser um personagem que a gente não conheça. Pra não deixar nada que assim, eu vou soltar no ar que pode ser o Copper, o segundo comandante do Gold Roger, aquele cara que usava os machados. Pode muito bem ser ele, como pode ser qualquer outra pessoa. Eu não boto minha mão no fogo pra essa teoria. E aí terminamos com Yamato decidindo que vai atrás do chapéu de palha. Eu achei esse corte muito estranho, porque não é tipo, ela simplesmente decidiu aqui agora. Desde o início, Yamato já queria ir com o Luffy, então não tinha nada pra decidir. O próprio Yamato já tinha falado pro Luffy, tipo, eu vou ser o chapéu de palha. E aí, muito provavelmente, no próximo capítulo, Momonosuke, Kinemon e Yamato vão se encontrar com o Luffy já de partida. Mas achei bem morno esse finalzinho, essa já decidi. Talvez seja erro da tradução, eu acho que é erro da tradução. Mas eu achei estranho Yamato não estar já com os chapéus de palha, já que Yamato quer tanto ser um chapéu de palha. 9 cascas de nozes de 10 para o capítulo 1056 de One Piece. Se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos do canal, as próximas reviews, análises dos capítulos de One Piece, minhas recomendações de outros quadrinhos, mangás, webtoons. E muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o fim. Lembrem-se, as árvores somos nozes.